Bem-vindo! Nesta solução completa, examinaremos o projeto de integração de Simão Bolívar e o pan-americanismo no século XIX, explicando as causas do fracasso e os papéis desempenhados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Cumpriremos as servidões de analisar, comparar quando pertinente, destacar e concluir segundo a ficha auxiliar de correção. Leitura do comando: explicar o pan-americanismo bolivariano e as razões de seu insucesso, analisando os papéis dos Estados Unidos e do Reino Unido, e concluir quanto aos efeitos políticos para a América independente. Mapa do método. Primeiro, a tese. Segundo, a visão de Bolívar e o contexto das independências. Terceiro, tentativas de integração e seus limites. Quarto, causas do fracasso, internas e estruturais. Quinto, papéis de Estados Unidos e de Reino Unido. Sexto, comparação por critérios idênticos. Sétimo, efeitos e legados. Oitavo, conclusão dedutiva. A tese é a seguinte: o pan-americanismo concebido por Simão Bolívar tentou transformar a vitória política sobre os impérios ibéricos em uma ordem continental cooperativa. O projeto fracassou por um conjunto de fatores internos e estruturais: regionalismos, tensões civis e militares, economias heterogêneas e dificuldades logísticas. E também pela atuação pragmática de potências externas, interessadas em mercados abertos e em evitar o surgimento de um bloco continental forte. Para demonstrar a tese, articularei contexto, tentativas, causas, papéis externos, comparação e legados. Simão Bolívar imaginou uma comunidade de repúblicas americanas com 4 pilares: unidade política mínima, defesa coletiva, facilitação de comércio entre novos estados e arbitragem de controvérsias para evitar guerras fratricidas. O contexto era de recente independência, fazendas e minas reorganizadas, finanças frágeis e autoridade estatal em construção. Buscaram-se arranjos de integração com constituições que envolviam territórios extensos e o Congresso do Panamá como foro para pactos de amizade, defesa e mediação. Contudo, divergências regionais, disputas de liderança e assimetrias econômicas dificultaram a implementação. A dissolução da Grande Colômbia simbolizou o enfraquecimento do projeto, ao revelar forças centrífugas superiores às centrípetas. 3 fatores internos se destacam: regionalismo e lealdades locais, que priorizaram autonomias provinciais e interesses de elites regionais. Tensões entre civis e militares, com lideranças armadas que legitimavam sua autoridade por vitórias de guerra, alimentando o caudilismo. Heterogeneidade econômica e fiscal, que gerou conflitos sobre tarifas, receitas alfandegárias e dívidas, reduzindo incentivos à coordenação supranacional. Entre as causas estruturais, a geografia complexa e a baixa integração física dificultaram a circulação de autoridades, mercadorias e ideias. Os custos de transporte e de comunicação eram elevados, o que enfraquecia a capacidade de uma capital coordenar territórios vastos. Instituições ainda em consolidação tinham dificuldades em coletar tributos, administrar justiça e manter forças regulares coesas. Os Estados Unidos expressaram oposição à recolonização europeia e interesse em uma esfera hemisférica sem retorno das coroas ibéricas. Ao mesmo tempo, favoreceram arranjos que preservassem a autonomia de cada novo estado e mercados abertos, em vez de um bloco continental com centro único. Em décadas posteriores, iniciativas pan-americanas reforçariam a cooperação hemisférica, mas sob liderança e agenda norte-americana, não sob um desenho bolivariano. O Reino Unido apoiou o reconhecimento diplomático das novas repúblicas e interveio como mediador em alguns impasses, sobretudo interessado na abertura comercial e no fluxo de capitais. A preferência britânica foi por estabilidade com múltiplos estados soberanos, comprometidos com contratos e dívidas, em vez de uma grande federação que pudesse restringir condições de comércio. Assim, a ação britânica encorajou a integração ao mercado atlântico, sem apoiar um poder político continental unificado. Comparação por critérios idênticos. Objetivos:
Bolívar buscava defesa comum e arbitragem interestatal. Estados Unidos e Reino Unido visavam evitar recolonização, garantir acesso comercial e preservar autonomia decisória. Instrumentos: Bolívar propôs congressos e pactos. Estados Unidos e Reino Unido usaram reconhecimento, diplomacia e comércio. Incentivos: Bolívar precisava de coordenação política. As potências preferiam um mosaico de estados negociáveis. Resultado: do ponto de vista bolivariano, unidade. Do ponto de vista externo, cooperação sem bloco hegemônico sul-americano. Os efeitos imediatos incluíram a consolidação de estados nacionais autônomos, com fronteiras ajustadas ao longo do século XIX. A inserção comercial orientou-se para centros atlânticos, com acordos e dívidas que condicionaram políticas econômicas. A agenda pan-americana prosseguiu, mas sob outras lideranças e com objetivos mais compatíveis com interesses das potências do período. Para responder na prova: primeiro, defina o projeto bolivariano e seus objetivos. Segundo, descreva tentativas de integração e seus limites. Terceiro, explique as causas do fracasso, internas e estruturais. Quarto, analise papéis de Estados Unidos e de Reino Unido com critérios idênticos. Quinto, conclua com efeitos e legados para a política continental. 3 riscos analíticos devem ser evitados. Atribuir o fracasso exclusivamente a potências externas, ignorando fatores internos. Desconsiderar a heterogeneidade regional e social entre as novas repúblicas. Citar eventos sem encadear causa e efeito. Os contrapesos são proporção, comparação com critérios idênticos e síntese que una evidência, nexo e implicação. Concluo. O pan-americanismo de Bolívar foi um projeto visionário que esbarrou em regionalismos, tensões político-militares, heterogeneidades econômicas e altos custos de coordenação. Estados Unidos e Reino Unido atuaram de modo pragmático para garantir mercados e estabilidade sob múltiplos estados soberanos, o que reduziu incentivos à unidade continental. O legado foi uma América independente, fragmentada em vários estados, com inserção atlântica e agendas de cooperação que seguiriam outros caminhos. Checklist final. A resposta apresentou tese e rota, encadeou causa e efeito com conclusões parciais, comparou por critérios idênticos, atendeu aos destaques do comando e encerrou com conclusão dedutiva coerente. Pergunta 1. Indique uma causa interna e uma causa estrutural do fracasso do projeto bolivariano. Pergunta 2. Aponte uma diferença clara entre os papéis de Estados Unidos e de Reino Unido no período. Encerramos esta solução completa. No próximo episódio, analisaremos a disputa de hegemonia na Ásia Central entre Estados Unidos, Rússia e China no início do século XXI. Até lá!